Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 20 de novembro, 20 de novembro do ano 2025. Hoje feriado aqui no Brasil, feriadão, aqui na cidade de Caciquim. Hoje é o dia da consciência negra, então hoje é feriado nacional do Brasil inteiro. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Uma palavra de Deus que vem diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Minha irmã Maria, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã de quinta-feira. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Imagina, o homem morreu e não deixou saudade. Não deixou saudade. É como que ninguém tivesse ido ao velório dele. Mas não era qualquer pessoa. Não era qualquer tipo de homem. Estamos falando de um rei de Judá, do reino de Judá. Estamos falando do reino Jeorão. Porém, a palavra de Deus, no capítulo 21 de 2 de Crônicas, verso número 20, está dizendo que ele se foi sem deixar saudades. Isto quer dizer que era um homem que não era muito querido pelo povo. Sim, ele levou o povo à idolatria, levou o povo ao pecado, mas, como sempre, Deus tem um grande remanescente em qualquer lugar. Lembra o profeta Elias? Senhor, somente eu fiquei. Ainda tem 7.000, disse o Senhor, que não beijaram nem dobraram os seus joelhos a Baal. Deus sempre tem um remanescente. Agora, estamos falando de aliança mortal. Jeorão era filho de Josafá. Josafá tinha feito uma aliança com o rei Acabe. Jeorão tinha casado-se com uma filha de Jezabel e Acabe. E agora ele estava reinando sobre Israel. Aquela aliança que foi feita no passado, aquele acordo familiar que foi feito no passado, aquele pacto que foi feito no passado, já Acabe estava morto. Nesta época que estamos aqui no reinado de Jeorão. Mas este homem vai ser como seu sogro, dominado pela a sua esposa perversa. Se Jezabel era uma mulher perversa, Atalia, que é o nome da esposa de Jeorão, era mais perversa ainda que Jezabel. O certo é que morre o rei Jeorão. E ali então os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, neto de Josafá, mas também neto de Acabe e de Jezabel. Que vai prevalecer? O que vai prevalecer no coração desse jovem?
Josafá era filho do rei Asa. E o rei Asa foi um rei temente a Deus, a não ser nos últimos dias da sua vida, quando ele teve uma enfermidade e a palavra de Deus diz que ele consultou os médicos antes que a Deus. Isto desagradou ao Senhor, mas é só o que encontramos do rei Asa. Agora, Josafá vai fazer um governo excelente. Ele vai ensinar a palavra de Deus a todo o reino. Vai mandar sacerdotes, vai mandar levitas a ensinar a palavra de Deus de cidade em cidade. Mas logo ele vai fazer uma aliança com Acabe. Mas logo o profeta Jeú vai chamar a atenção de parte do Senhor a Josafá por aquilo que ele fez. E agora aqui vamos começar a ver as consequências daquela aliança mortal que fez Josafá com Acabe e Jezabel. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Atalia. Aqui diz filha de Omri. Omri era pai de Acabe. Na realidade, a palavra de Deus está levando ela, que seja filha de Omri, para mostrar a genealogia de onde vinha esta mulher chamada Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder corretamente? Não, impiamente. Sua mãe, Atalia, começou a aconselhar. Começou a aconselhá-lo e Acasias logo começa também a adorar a outros deuses. Acredito eu que isto já estava ali dentro da família, dentro da descendência de Josafá. Josafá é descendente do rei Davi. Da descendência do rei Davi é que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá entendendo a trama mortal que Satanás estava preparando para impedir o nascimento do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Se ele cortasse a linhagem de Davi, então não haveria Messias. Então não havia reconciliação para os homens. Então não existiria salvação para a humanidade. Esta mulher vai aconselhá-lo? Claro que vai aconselhá-lo para o lado dela. Sabe os perversos, os ímpios, que estão debaixo do domínio de Satanás? Eles pensam no seu coração, na sua mente, como ela está cauterizada, eles pensam que tudo aquilo que estão fazendo está correto. Que aquilo que eles estão fazendo está correto. Que está dentro dos parâmetros da legalidade, da moralidade, enfim, dos bons costumes. E são aquelas pessoas que sempre estão cobrando, que sempre estão falando em honra, em bons costumes, em moral, em integridade. Mas são sepulcros branqueados, como disse Jesus. Estão lindos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão, de pecado, cheios de impiedade nos seus corações. São manipuladores. Hoje é muito conhecido nas redes sociais como influenciadores. E ultimamente, temos visto como muitos desses influenciadores que fazem a cabeça dos nossos filhos, que fazem a cabeça dos nossos netos,
indo parar na cadeia por corrupção de menores, por drogas, enfim, por estafas milionárias, das diversas maneiras. Mas quem os vê são um exemplo para a sociedade. Mas por detrás há algo oculto. Por detrás de Acasias estava a sua mãe, Atalia. Acasias cresceu num lar idólatra. Nasceu num lar de perversidade, pois aos deuses aos quais Atalia honrava, fazia sacrifícios, adorava, eram imagens. Como diz o Salmo número 115, tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, mãos não apalpam, pés não caminham, enfim, é uma imagem. É um ser inerte. É como se eu fizesse nesta manhã desta cuia um Deus. Não é nada. Absolutamente nada. Mas mesmo assim eles faziam sacrifícios, até sacrifícios humanos. Tinham a deuses chamados Astorote, onde se prostituíam, onde tinham sacerdotisas que eram prostitutas no templo. Prostitutas sacerdotais, para falar bem o nome. E era este o ambiente agora de Judá. O reino do rei Davi. A descendência do rei Davi estava pervertendo-se totalmente. Mas vamos continuar vendo esta história bíblica. E vai dizer que sua mãe aconselhava impiamente e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua quê? A sua perdição. A palavra de Deus está falando de perdição. Procederam impiamente. Estavam em caminho à perdição. Agora, esta nação, este reino, porque o reino estava levando o caos. Também andou nos conselhos deles, e foi como Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. A peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e então os sírios feriram a Jorão. Jorão é filho de Acabe. Jeorão era filho de Josafá. Jeorão era rei de Judá. Jorão era rei de Israel, que foi morto, um filho de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, Jeú foi escolhido por Deus para executar juízo sobre a casa de Acabe. Esse será outro tema que vamos estar tratando no dia de amanhã, para você poder entender. Agora, o que vai acontecer? Aqui no verso número 9. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, isto é, Jeú, que vai exterminando a raça de Acabe. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. Eles o alcançaram e trouxeram-o perante Jeú, diante do qual o mataram e sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração, e não tinha a casa de Acabe ninguém que tivesse força para o reino. Vai matar ao rei de Judá. Este homem vai ser morto. Mas aí é que agora vai entrar a atuar
a perversa Atalia. Alianças. Cuidado com quem nós fazemos alianças, com quem nós unimos. Foi feita uma aliança familiar através de um casamento. Mas isto não era de Deus. Deus não estava no meio dessa aliança. Qualquer decisão que nós vayamos tomar, devemos de consultar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos fazer uma aliança com o nosso próprio pensamento, com a nossa humanidade. Nós somos falhos. Nos falta sabedoria. A sabedoria nos é dada através do Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos, quando nós buscamos. Agora, morto então este rei, vem agora, pois, Atalia, mãe, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Essa descendência era a descendência de Davi. Veja bem como Satanás arquiteta as coisas, como ele planeja as coisas. Nós temos um vídeo que falamos daqueles que tentaram impedir de que Jesus chegasse à cruz. Todos estes influenciados por o próprio Satanás. Mas isto vem de muito mais atrás. Satanás nunca quis que Jesus viesse ao mundo, e muito menos que ele morresse naquela cruz e logo o ressuscitasse ao terceiro dia, reconciliando assim com Deus ao homem. Agora, dentro das mentes perversas, usadas pelo inimigo das nossas almas, pensavam que podiam destruir um plano de Deus, que podiam acabar com o plano de Deus. Assim começou lá no Éden. Satanás fez o homem pecar, mas Deus imediatamente criou o caminho da salvação, da reconciliação com ele. E vai dizer a palavra de Deus aqui que Atalia matou a toda a descendência da casa de Judá. Quem era a descendência da casa de Judá? Eram os filhos de Acasias. Esses eram a descendência da casa de Judá. Eram os seus netos. Nós, quando vemos hoje, ontem era que estava vendo no jornal de uma mãe que matou suas filhas gêmeas, estavam aí falando sobre isso, e você pergunta como pode ser possível que uma mãe assassine seus filhos. Como pode ser possível que uma avó assassine seus filhos? São mentes cauterizadas pelo pecado, pela ambição, pelo poder. São pessoas que ficam cegas espiritualmente. São pessoas que caem nas garras de Satanás, se entregam a ele e são direcionadas por ele. Lembrando que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a escolha que nós devemos de fazer é óbvia. Não tem muita dificuldade em nós pensar a quem vamos escolher. Escolhemos então a salvação. Escolhemos então ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, sempre tem um porém da palavra de Deus. Atalia estava tranquila. Atalia
tinha assumido o poder. Satanás estava feliz com a ação de Atalia. Destruímos a descendência de Davi. Destruímos a descendência de Davi. Então agora, poderíamos dizer que não vai haver redenção para a humanidade. Porque dessa descendência, volto a dizer, viria então o nosso Salvador. E ali vai continuar dizendo a palavra de Deus. Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joaida, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou na terra. Enquanto isso, Atalia reinou na terra. Veja bem, tia de Joás, tia de Joás. Esta mulher, ela vai arriscar tudo. Ela vai arriscar a sua própria vida para fazer a vontade de Deus. Até onde nós chegamos com a nossa fé? Até onde nós chegamos com a nossa fé? Estamos nós dispostos a fazer o quê? Em prol do reino de Deus. Esta mulher, nome difícil de falar, Josabeate, ela vem salvar ao seu sobrinho. Quando Atalia pensava que estava livre de tudo, Deus tinha levantado um instrumento para guardar a descendência do rei Davi. Meu amado, querido irmão e amigo, ninguém neste mundo e no universo pode desfazer um plano de Deus. Por isso que nós falamos, e a própria palavra de Deus fala, quando Deus abre uma porta, ninguém, absolutamente ninguém pode fazer. Deus falou e está falado. Deus prometeu e a promessa vai se cumprir. A promessa para Davi era que não ia faltar jamais um descendente seu como rei sobre Israel. E isto vai se cumprir através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos Atalias e Jezabel têm se levantado no mundo. Muitos Jorão, Acabe têm se levantado no mundo. Muitos Acasias têm se levantado no mundo. Mas todos eles passaram. Milhares e milhares de exemplares da palavra de Deus foram queimados, destruídos. Tradutores da palavra de Deus no passado foram queimados vivos no nome do Senhor Deus. Veja a incoerência, como Satanás age, impedindo de que a palavra de Deus corresse livremente pelo mundo. Ou melhor dito, queriam impedir que a palavra de Deus corresse livremente pelo mundo. Ainda tem países
que a palavra de Deus é proibida. Ainda tem países que os cristãos estão sendo mortos. Faz pouco tempo atrás, vimos toda essa repercussão nos jornais, na mídia, sobre a morte de cristãos na Nigéria. Não faz, creio que 15 dias. Por que tudo isso? Porque Satanás está furioso. Porque Satanás quer a destruição da igreja de Cristo. Porque ele sabe que seu tempo está curto. Aqueles que têm se levantado contra a igreja do Senhor não prevaleceram. E hoje ainda temos muitos que estão levantando-se contra a igreja do Senhor. Bom dia, Franciele, ali na localidade de São Lourenço. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Lembre-se disto. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém vai roubar a bênção que Deus tem para você. Tome posse da bênção que Deus tem para você. Nem diabo, nem demônio, nem ninguém vai roubar. Se é Deus que abre a porta, ninguém vai fechar. Pai amado e meu Deus do céu, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos nesta manhã, Pai. Senhor, que tu venhas abençoar, que tu venhas derramar da tua graça, que tu venhas derramar do teu amor, que tu venhas trazer respostas às orações destes dias, meu Deus, e que tu venhas dar livramento, Senhor, àqueles que creem no teu nome. Livra-os, ó Pai, de todo homem e de toda mulher perverso. Meu Deus, eu te agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Logo à noite, 20 e 30 horas, estamos novamente aqui com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã estaremos fechando este tema de alianças mortais. Que a graça e que a paz de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.